Agradecemos a contribuição do Artigô e passamos a palavra para Alex Branco Fraga, doutor em Educação, professor da Escola de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da URGS, que apresentará o tema Práticas Corporais e Saúde, a interface com a educação escolar. Bom, boa noite a todos, todas. É uma satisfação estar aqui, a convite do nosso próprio grupo, junto com o grupo da Rede Governo, né, que vem trabalhando em parceria aí já há um certo tempo. A grande maioria do público, da plateia, são pessoas que a gente já se encontrou em outros momentos, vem se encontrando já seguidamente em uma série de atividades, né. É um prazer ter escutado aí o Artigô, é a segunda vez que eu escuto, porque a gente está dividindo aqui esse espaço que a Alessandra chamou de disparador, né? A gente fala disparador. E também com o Brian, que foi nosso aluno lá, né? TCC maravilhoso, que ele está querendo agora ressuscitar para poder discutir outras questões bem importantes para a educação física, enfim. É um prazer estar aqui. A encomenda não foi exatamente o título que está ali, né? Então a encomenda que me foi passada era discutir práticas corporais de saúde. Se eu não me engano, acho que o subtítulo era Educação Física Escolar, né? A partir da interface com a Educação Física Escolar, né? E, bom, não vindo da Roberto, a gente, de um certo modo, calibrou aí um pouco a fala, mas inicialmente eu já havia pensado em trabalhar com uma perspectiva de interface, mas não necessariamente interface exclusivamente ligada à questão da educação física escolar, porque isso daí é uma outra discussão. Eu tenho no grupo do Polifes, né, o nome é Políticas de Formação em Educação Física e Saúde. Os nossos interesses maiores, né, são relacionados à ideia da formação, né, nessa interface, até porque a nossa área de educação física ela tem tanto um pé na educação muito forte, né, de muito mais tradição, de muito mais anos, e um pé que começa a ganhar muita força e consistência no trabalho que grande parte de vocês que estão aqui na sala vem desenvolvendo, né, no campo dos serviços públicos de saúde. O termo práticas corporais, ele vai aparecer mais fortemente na educação física, né? A gente começa a circular na educação física a partir de 95. Há um estudo de uma revisão de literatura publicada na revista Movimento que aponta que o termo começa a surgir em 95. E, curiosamente, o Artigô falava aqui da influência da antropologia nas discussões que eles vêm fazendo lá na Itália. E esse termo práticas corporais, quando ele vem para o campo da educação física, ele vem, de certa forma, influenciado pelos estudos antropológicos. Se a gente for observar, em outras, por exemplo, no mundo anglo-saxão, a expressão que se usa, e eu acredito que na Itália também seja, né, é a atividade física. Né, é o physical activity, e lá... Educação física, atividade física... vocês têm um curso que se chama ciência motora, né, que talvez o termo mais utilizado seja a atividade física quando se refere à questão da saúde, né? E quando esse termo é incorporado aqui, né, nas discussões brasileiras, ele no campo da educação já vai ganhando um volume muito grande, porque ele vai, além de fazer parte de uma discussão muito forte na década de 80, na educação física que se chamou Movimento Renovador, coincidentemente no campo da saúde, nessa mesma época, a gente começa a ter a reforma sanitária brasileira, com muito mais implicações político-legislativas do que o movimento renovador teve. Porém, o movimento renovador conseguiu, de um certo modo, alicerçar algumas das suas discussões em materiais, como, por exemplo, os quadrantes curriculares nacionais, né? Na educação física, a gente tem como elemento central de estudo das crianças na escola, né, como objeto de estudo, a cultura corporal de movimento, que se sistematiza por meio de práticas corporais. No que se refere à questão da educação, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente, fundamentalmente, eu e um colega chamado Fernando Gonzalez, a gente desenvolveu para a rede estadual do Rio Grande do Sul um material chamado Referência
sequencial curricular, onde a gente trabalha com essa perspectiva das práticas corporais sistematizadas. E mais recentemente, em 2012, a gente publicou esse livro aí, chamado Afazeres da Educação Física na Escola, Planejar, Ensinar, Partilhar, aonde lá dentro a gente trabalha com uma classificação de práticas corporais, que mais recentemente, em função das do meu envolvimento aí com o pessoal do Ministério da Saúde, principalmente no desenvolvimento de um trabalho de EAD para a Academia da Saúde, uma parte que eu vou mostrar mais no final, a gente também inseriu num documento chamado Curso para Gestores do SUS em EAD, onde a gente orienta um pouco as práticas corporais nessa perspectiva. Mas não vai dar tempo da gente falar aqui, então é só a indicação dos materiais. Eu vou diretamente passar para o próximo slide para tentar mostrar para vocês um pouco se é 95 no campo da educação, que se refere à educação física, que o termo práticas corporais começa a aparecer. No campo da saúde ele vai aparecer muito mais tarde, vai aparecer em 2006, né, mais especificamente na PNPS, né, na Política Nacional de Promoção da Saúde. E eu gostaria de mostrar para vocês como é que ele aparece nesses documentos, não só na PNPS, mas depois também naquele famoso caderno 27, né, das diretrizes do NASF, que está para ser republicado, reeditado, né, tem uma segunda edição. Mas como é que aparece o termo práticas corporais nesses materiais? Então, eu sinalizei em vermelho, ali tem uma barrinha no meio, porque das 7 ações específicas da Política Nacional de Promoção da Saúde, uma delas diz mais respeito àquilo que, digamos assim, tem por tradição sido mais conectado com o núcleo da educação física, que é a questão das práticas corporais / atividade física. Bom, é bastante curioso a gente observar que nesse documento e em vários outros, a barra tem sido utilizada com uma ideia de sinonímia, né? Como se práticas corporais e atividade física fossem sinônimos. Eu geralmente gosto de interpretar essa barra como o divisor da pororoca, né? Porque são dois termos que têm matrizes conceituais muito distintas, né? Eles nascem de matrizes epistemológicas distintas, e eles digamos assim, se articulam nas políticas aparentemente significando a mesma coisa, né? A outra ideia que dá para seguir dessa barra é quando a gente faz aquela divisão de torcidas organizadas, né, em que se coloca aquelas, para que uma torcida não veja a outra, né, para não dar problema, de um certo modo se coloca assim. Mas acho produtiva essa ideia de ter a barra e ter os dois conceitos, porque de uma certa maneira o conceito que está à direita da barra, né, ele tem muito mais tradição no campo da saúde que o conceito que está à esquerda da barra, né. Podemos passar? Então, só para vocês terem uma ideia, onde aparece mais especificamente e como é que se desenvolve algumas temáticas relativas aí a práticas corporais e atividade física, né, nesse material. Por exemplo, uma dos itens que eu selecionei apenas a letra A e B, né, mapear e apoiar as ações de práticas corporais e atividade física existente no serviço de atenção básica e estratégia de saúde da família e inserir naqueles locais onde não há ações. Depois, ofertar práticas corporais e atividade física como caminhadas, que geralmente é a prática corporal tida como promotora da saúde como um elemento mais destacado, né? Prescrição de exercícios físicos, práticas lúdicas, esportivas e de lazer na rede básica de saúde voltadas tanto para a comunidade como um todo, quanto para grupos vulneráveis. Aí a pergunta que fica como ofertar, né, práticas corporais e atividade física, ou como mapear declarações de práticas corporais e atividade física, se a princípio parecem ser as mesmas coisas. Como é que a gente distingue uma coisa da outra? Quando é que eu estou fazendo prática corporal e quando é que eu estou fazendo atividade física? Em que momento essas questões se distinguem? Próximo. Bom, no caderno, também pode passar, aparece o termo práticas corporais, né? Dessa vez do lado direito da barra, né? Então aparece lá, entre tantos elementos que estão colocados ali, atividade física / práticas corporais, práticas integrativas e complementares. Tem uma outra questão bem importante, né? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares é lançada também em 2006, né, junto com a PNPS. Mas o conceito implícito de práticas corporais que está na Política Nacional de Práticas
integrativas e complementares é um pouco diferente do conceito como a gente vem trabalhando mais recentemente, inclusive até o conceito que se encontra no glossário temático da promoção da saúde do Ministério da Saúde. É um conceito muito mais ligado às práticas orientais. Então vocês vão ver que nos materiais aparece muito Yoga, Tai Chi Chuan, Qigong, né? Porque de um certo modo há um entendimento de que as práticas corporais nesse material são aquelas mais identificadas com esse universo oriental. Já na Academia da Saúde, né, que é os polos acadêmicos, acho que eu não sei se vocês já conhecem o programa, já tinham ouvido falar. É um programa de 2011, ainda está em implementação no Ministério da Saúde. Pode passar. Aí amanhã vocês perguntam para a Daniela Keila, né, por que saiu a barra dali e entrou o E. Né? Então, a gente tem lá embaixo, ó, né? Então, definição do programa. Né? O pessoal qualificado para orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis. Uma espécie, já começa a se identificar, né, ou começa a se apartar, né, práticas corporais de atividade física. No glossário temático, pode passar, Gina. Vamos começar tentando entender um pouco o conceito de atividade física que tem sido tratado, principalmente na literatura científica, como o conceito mais aceito, né? Que a atividade física é definida como toda a movimentação corporal que impliquem qualquer gasto de energia acima dos valores considerados como estado de repouso. Isso significa que mesmo ações cotidianas como caminhar, subir escadas, lavar louça, varrer o pátio, etc., podem ser consideradas atividades físicas. Inclusive essa que eu estou fazendo aqui agora. Né? Ou até mesmo as atividades de folhear um caderno, porque de certo modo está acima, mesmo sentado, está acima do repouso. Então a atividade física é um conceito muito mais amplo e o fundamental está baseado no indicador orgânico. Indicador orgânico, gasto energético. Certo? Bom, lá em 85, um dos autores que vai fazer uma distinção, uma primeira distinção entre atividade física e exercício físico, vai considerar a mesma coisa que a gente encontra no material do glossário temático, que é atividade física, qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resultem em gasto energético, não se preocupando com a magnitude desse gasto de energia, ou seja, pode ser pequenininho, como pode ser amplo. Né? E que exercício físico, para esses autores, seria então a intencionalidade do movimento, considerando que o exercício físico é um subgrupo das atividades físicas, que é planejado, estruturado e repetitivo, tendo como propósito a manutenção ou otimização do condicionamento físico. Próximo vídeo. Em 95, né, a gente começa a ter algumas recomendações. 85 é um ano em que o Caspersen faz essa recomendação. 88 é um ano em que nós temos uma primeira conferência de consenso em Toronto, no Canadá, que vai procurar definir aptidão física relacionada à saúde, exercício físico, e surge o termo Active Living, que é o estilo de vida ativo. Né? Isso surge em 88. Em 92 há uma nova conferência, também em Toronto, no Canadá, procurando estabelecer uma dosagem ideal de atividade física que pudesse ser recomendada como saudável. Não se encontra nenhum tipo de consenso nesse momento, mas em 95, já nos Estados Unidos, apoiados pelo American College of Sports Medicine e pelo CDC, nas doenças, vai se ter uma definição relacionada à atividade física recomendada para a saúde no que se refere à dosagem. Considerando que uma pessoa que acumule 30 minutos de atividade física de intensidade moderada ao longo do dia, fracionáveis em até 3 períodos de 10 minutos, preferencialmente todos os dias da semana, de um certo modo, já teria atingido o mínimo, sob o ponto de vista orgânico, para que essa pessoa deixasse de ser, por exemplo, sedentária, que é considerado, né, desde a década de 90, em vários dos textos, principalmente do pessoal da São Paulo, como o inimigo público número 1 da saúde. Né? Próximo. Esse é um material, que foi um dos primeiros materiais que eu deparei na internet quando eu comecei a pesquisar esse tema, relacionado a um programa de atividade física que em 96 foi lançado em São Paulo, pela Secretaria de Estado de São Paulo. Esse programa em 96 ele foi ganhando um volume muito grande, a tal ponto de ele se tornar
em 2001, se não me engano, 2002, se tornar a Agita Brasil, que era um programa que tinha, Programa Nacional de Promoção de Atividade Física, Agita Brasil, uma iniciativa do Ministério da Saúde, que visa, e aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, né? Incrementar o conhecimento da população sobre os benefícios da atividade física. Portanto, não era necessariamente um programa de exercício físico, um programa destinado a organizar grupos, é um programa destinado a colocar a mensagem dos 30 minutos para correr, ou seja, para, de um certo modo, ser disseminada em relação à população. Bom, um pouquinho. Então, a proposta era estimular a alteração dos hábitos de vida das pessoas com a regulação de prática regular de pelo menos, aí vem os 30 minutos, né, que já estava sendo colocado lá, se possível diariamente, intensidade moderada como estratégia para a redução de risco da doença crônica não transmissível e para a qualidade de vida. Só um pouquinho. Uma das questões que eu geralmente discuto em aula, e que aqui não vai ser possível, né, eu procuro fazer toda uma discussão do movimento que acontece previamente à emergência dos 30 minutos, porque na década de 70 a gente tem uma hegemonia, por exemplo, no Brasil, né, do Kenneth Cooper com o método cooperiano, né, os exercícios aeróbicos, que tinha toda uma outra lógica de exercícios mais intensos, 50, 60 minutos, toda uma prescrição baseada nessa relação de desenvolvimento da aptidão física, né. A partir da década de 80 isso começa, de um certo modo, declinar, e passa a surgir essa nomenclatura e essa, digamos assim, essa recomendação relacionada aos 30 minutos. Nós não vamos poder entrar em detalhes sobre isso, né? Uma aula que geralmente leva 1h30 para a gente discutir, mas rapidamente seria um momento em que tem uma perspectiva muito mais centrada nessa ideia aeróbica e que, ao a gente entender a prescrição que naquela época Cooper disseminava, a gente passa a entender que havia um módulo, ou um tipo, uma classificação de sedentário da década de 70 que é diferente da classificação de sedentário da década de 90. Porque se a gente toma como premissa os critérios de um sujeito ativo aqui, que eram diferentes dos critérios de lá, a gente pode dizer, como num texto que ainda está no prelo que eu escrevi sobre um verbete sobre sedentarismo, que a gente tinha um sedentarismo cooperiano, né, na década de 70, e um sedentarismo agitoniano aqui na década de 90. Né? Bueno, em 2007, essa publicação é de 2010 da OMS, mas de 2007 é que a gente tem uma nova recomendação sobre a perspectiva da atividade física, em que vai modificar a ideia dos 30 minutos, ou seja, recupera um pouco a ideia dos exercícios aeróbicos, né, intercalando 20 minutos 3 vezes por semana, junto com os 30 minutos, ou seja, muda bastante a prescrição relacionada à prescrição que o Agita São Paulo disseminou no Brasil e no Agita Brasil. Próximo. Bom, o mesmo material, estamos olhando a tradição desse conceito de atividade física de uma maneira muito mais rápida, aqui, como eu fiz agora. Ele é muito mais tradicional para o campo da educação física e para o campo da saúde de um modo geral do que o conceito de práticas corporais. O conceito que a gente encontra hoje no glossário temático da promoção da saúde, apesar de algumas divergências, é o seguinte: são expressões individuais ou coletivas do movimento corporal, advindo do conhecimento e da experiência em torno do jogo, da dança, do esporte, da luta, da ginástica, construído de modo sistemático na escola ou não sistemático no tempo livre, lazer. Práticas corporais, portanto, não se resumem a um indicador orgânico, pois existem aspectos políticos, econômicos, sociais e subjetivos que influenciam o modo como nos movimentamos, como interagimos e como nos conectamos a uma dada cultura corporal de movimento. Eu vou usar o exemplo aqui dos narizes colados. Eu não girei para trás para ver se alguém tinha feito, mas pelo visto, do jeito que ele falou, alguém seguiu a determinação aqui. Não sei quem seguiu, mas enfim. Quando a gente passa a utilizar uma série de elementos em que não se reduzem ou não se resumem a um indicador orgânico, a gente tem procurado, por mais precário e ainda não sistematizado, ou ainda não, digamos assim, sedimentado,
que seja o conceito de práticas corporais, de um certo modo ele procura incorporar alguns indicadores além da questão orgânica. Próximo. Como é que a gente procurou estabelecer? Esse é um material que está para ser publicado aí pelo Ministério, né? Em que a gente não está dando para ver muito bem, né? Como está, mas enfim, a gente procurou adaptar esse material do livro para fazeres, né? As práticas corporais tematizadas e que são mais tradicionalmente vinculadas ao campo da educação física, como esporte, práticas corporais introspectivas, e aí entram tanto as de cunho oriental quanto as ocidentais, né? Por exemplo, Tai Chi Chuan, Yoga. As ocidentais o pessoal da dança deve saber muito mais do que o método Feldenkrais, eutonia, né? Antiginástica, depois as práticas corporais expressivas, exercícios físicos, dança, expressão corporal, práticas corporais junto à natureza, atividade de aventura, atividade de contemplação, jogo motor, lutas e acrobacias. Bom, essa classificação também não vou poder entrar em muitos detalhes, depois a gente pode discutir com mais calma, mas elas estão baseadas tanto na questão de ordem cultural quanto nas demandas motoras que essas práticas impõem a quem vai nelas se envolver. Por exemplo, quando a gente se refere a yoga, as demandas motoras da yoga são muito relacionadas a um grau de conscientização que o sujeito tem sobre o seu próprio corpo. Então, esse tipo de demanda motora, ele leva a um tipo de envolvimento do sujeito, ou seja, o que se espera que esse sujeito faça quando se envolve com essa prática. Muito diferente, por exemplo, da acrobacia, porque a acrobacia exige piruetas, vertigem, equilíbrio, desequilíbrio, ou seja, tem outra dimensão. Muito diferente também do exercício físico, porque tem uma intencionalidade de desenvolvimento de uma determinada valência física. Então, quando alguém se envolve numa prática como essa, se envolve de modo diferente do que a outra. E, evidentemente, que cada uma dessas práticas, para os grupos com os quais nós vamos trabalhar no serviço de saúde pública, qualquer que seja o serviço de saúde pública, vai depender de uma série de fatores. Não dá para simplesmente chegar lá, trabalhar com a prática X e botar todo mundo a fazer aquela prática. Vai ser necessário que se tenha uma capacidade de leitura do grupo, do contexto, do lugar, da estrutura, da mobilidade e entenda-se em relação às práticas corporais o que elas podem demandar daquele grupo para utilizar as práticas corporais como uma ferramenta em projetos terapêuticos singulares. Então essa é uma questão estranhamente complexa para a educação física, porque a gente pouco estuda as práticas corporais nos cursos de educação física. Ontem, aliás, o Marcelo está aqui, né, foi o rapaz da matemática. Tem um aluno nosso da educação física que terminou matemática, né? E ele disse que ele fica mais tempo sentado no curso de educação física do que no curso de matemática. Ele fez os dois cursos concomitantemente. Porque, de um certo modo, a gente foi sedentarizando o ensino da educação física nas escolas e as práticas corporais, na medida, principalmente na década de 80, que a gente teve uma reformulação curricular muito forte nos nossos cursos. A Resolução 03 de 87 permitia que os cursos de educação física fossem abertos também na modalidade de bacharelados, já lá em 87. Por quê? Porque a modalidade de bacharelado estava mais conectada com o princípio da pesquisa do que necessariamente da prática no campo de educação. E na medida em que começou a se ter muitas disciplinas voltadas para a comparação científica do aluno da graduação de educação física, mais próxima ele deveria estar das disciplinas consideradas nobres da ciência, e essas disciplinas consideradas nobres geralmente estavam vinculadas àquelas matérias de cunho mais biológico, por exemplo, anatomia, cinética, fisiologia, treinamento, e menos nas práticas em si, ou seja, aprender quais são as características, o que diferencia uma prática da outra, qual é a diferença entre esporte, jogo, luta, dança, quais são as demandas para alguém que se envolve com essas práticas. A questão dos jogos, que o Artigo estava falando, nós vimos na aula, né, sobre os jogos de um professor trabalhando com a turma, os diferentes jogos da cultura popular brasileira, especificamente aqui no Rio Grande do Sul. Já combinamos de fazer uma aula dia 8 de outubro, que eles vão trazer os jogos italianos e nós vamos trazer os jogos brasileiros, para que a gente, de um certo modo, possa entender
quando alguém se envolve ou deixa de se envolver com a prática corporal, ele não se envolve ou deixa de se envolver em função de alguns anos a mais que ele vai agregar, em função do gasto energético que ele vai desenvolver ou daquilo que ele vai evitar em termos de doenças crônico-degenerativas por estar se envolvendo com a prática corporal. Ou seja, a relação de significado e sentido, evidentemente, não está presa no conceito de práticas corporais. Mas o conceito de práticas corporais, de um certo modo, carrega para dentro do campo da saúde um cabedal de informações e um conjunto de conhecimentos que permitem atrelar o nosso campo, ou a partir do objeto de estudo da área da educação física, que seria no caso das práticas corporais, e associar, por exemplo, a promoção da saúde numa perspectiva dos determinantes sociais da saúde. Muito grosso modo, a gente pode dizer que uma lógica centrada na atividade física está muito mais baseada numa promoção da saúde comportamentalista, baseada na lógica que o sujeito tem que mudar de comportamento, numa linha mais fascista, para tomar de empréstimo a expressão que o artigo usou, e muito menos ligada numa lógica só assim, democrática. Bom, eu queria fazer um exercício com vocês de olhar, tá? Não é exercício físico, é sedentário, continua sendo sedentário. A próxima imagem. Eu queria, para que a gente possa entender um pouco e tentar converter o nosso... Porque é muito difícil a gente enxergar na movimentação a prática corporal ou atividade física. Então, nós brincávamos lá no material do EAD, lá da Academia da Saúde, que vocês, tá, mas vamos montar uma instrução para o pessoal gestor, saber quando é que ele vai aplicar uma atividade física e quando é que vai aplicar uma prática corporal. Bom, isso é muito difícil, porque ambas se encontram na própria movimentação humana. Depende do modo como tu olha para essa movimentação humana. Então eu quero fazer um pouco desse exercício do olhar com vocês. Nós temos 4 imagens aqui, e quase todas elas estão baseadas na ideia do caminhar. Evidentemente que a gente pode dimensionar um gasto energético aqui de maneira diferente para cada caminhada, porque eu não sei quanto tempo eles estão caminhando, nem de onde eles caminharam, nem para onde eles vão, enfim. Mas a gente pode observar que há uma massa de gente. Vocês conseguem identificar o que estão fazendo aí fora caminhar? Fora os meus alunos que já viram essa imagem, tá? A primeira lá de cima, à esquerda, no alto. Ah? Alguma, então, qualquer um. A de baixo, alto. Qualquer um. Perfeito, e é 25 de março mesmo. 25 de março é uma rua em São Paulo, para quem não conhece, onde é o cortejo das compras, né? As pessoas vão comprar porque lá é muito barato, algumas pessoas caminham lá. Eu queria mostrar alguns que existem formas de caminhar diferente, que a gente olha para a caminhada diferente e as pessoas se envolvem com a caminhada não pelo ato mecânico de caminhar, mas pelo sentido que a caminhada tem para cada uma das pessoas. Pode passar o próximo. Uma caminhada para emagrecer. Essa imagem clássica da saúde, né? A pessoa caminhando para emagrecer com aqueles... Não sei como é que chama aquele aparelhinho, que tem uma bolinha que a pessoa vai fazer com a mão. Um pouco da educação física, às vezes tem me ajudado nessa hora. O bom desse aparelho, depois a gente pede para comprar lá no serviço de saúde esses aparelhos, que não sabemos nem nome. Tá? Tem alguém que sabe? Sempre fala hand grip. Imagina você? Não sei. O mundo da academia não é muito meu mundo, né? Em todo caso. Próximo. Isso aqui é a peregrinação a Meca. Esse povo caminha uma barbaridade. Caminha, caminha, caminha. E é uma imagem linda, né? Então o que move esses sujeitos a caminhar não é a mesma motivação da anterior, né? O anterior caminha com, como é que é? Um hand grip, né? Provavelmente tem outras coisas na mão lá. Não seja esse. Próximo. Passeada contra a ditadura militar no Brasil. Isso aí é provavelmente década de 80, né? Próximo. Um cortejo fúnebre. As pessoas caminham segurando um caixão, né? Elas caminham. Né? Elas não caminham com a mesma motivação aí do que as anteriores, né? Próximo. O bate-perna das compras, né? Da 25 de março. Próximo.
transeúntes, pessoas que caminham na rua, indo e vindo. Indo e vindo. Segura um pouquinho aí. E essa ideia do caminhar é muito interessante porque ela ficou bastante, digamos assim, popularizada como prescrição mais segura para alguém se envolver com atividade física na relação com saúde, né? E é muito curioso a gente observar, por exemplo, é um exemplo que um aluno de mestrado, que eu acho que grande parte de vocês aqui devem conhecer, o Luiz Alberto Ferreira, do Santos Ferreira, que é o Luizão, né? Fazendo o mestrado, teve contato com vários de vocês. Ele conta uma história de um amigo dele, que chegou no médico, o médico fez, né, uma série de perguntas para ele e tal, buscou os exames e tal, e a partir dos exames chegou à conclusão que o sujeito estava num quadro complicado ali, perto da diabetes, perto da hipertensão, e aí ele crava para o cara, né, além de uma alimentação saudável, ele diz assim, agora você tem que caminhar no mínimo uns 30 minutos de atividade física por dia. E aí ele chega para o médico e diz, mas doutor, eu sou carteiro, eu caminho 8 horas. Todo dia. E aí caiu, como eu digo lá, né, caiu os boteados do bolso do médico, né, ou seja, o médico ficava, bom, agora não serve mais nada de atividade física. Se o cara já caminha e não funciona, então esse negócio né, não tem como organizar. Porque não se trata simplesmente de mandar os caras caminhar 30 minutos, porque isso vai produzir algum tipo de alteração, né, fisiológica e adaptação do sujeito, e a partir dessa adaptação do sujeito, esse cara caminha rotineiramente 8 horas por dia. Aí, claro, a gente pode levar em consideração uma série de detalhes que não estão nesse enunciado. Né? Bom, a história de vida do cara, o que ele come, se ele não come, se ele dorme, se ele não dorme. Mas a questão central aqui é que a atividade física parece que só tem um sentido, no caso especificamente da caminhada, prescritor, que é faça os 30 minutos, que é a recomendação aquela baseada no indicador orgânico. E com isso se deixa de visualizar uma série de elementos que estão envolvidos na prática do caminhar, que é muito mais complexo do que simplesmente eu reduzir essa ideia fisiológica. Evidentemente que aqui não se trata de fazer nenhum tipo de crítica especificamente aos estudos, principalmente os estudos epidemiológicos, que fazem essa correlação da atividade física. Não se trata de dizer se a atividade física faz bem ou faz mal, porque isso na literatura já está muito consubstanciado. A questão é, por que as pessoas não fazem se é tão bom? Qual é a relação que se estabelece aí de que as pessoas, de um certo modo, temos que botar, né? Só vou concluir. De um certo modo, as pessoas, mesmo que seja uma vez por dia, elas escovam os dentes, elas não se envolvem com essa lógica da atividade física. E ninguém, e aí todos, não, que precisa ter prazer, ninguém escova os dentes cheios de prazer. Tá? Que coisa mais. Vou para casa escovar os dentes, vou com tesão, escovar os dentes, não fazer. Mas as pessoas escovam os dentes. Né? Então, e por que isso não cola com relação à atividade física? Bom, do nosso ponto de vista, se a gente não agregar uma série de marcadores sociais e, de um certo modo, o conceito, por mais provisório e precário que ele seja, de práticas corporais, nos ajudam a pensar nessa perspectiva política, econômica, social, de higiene, geracional, que envolve as práticas corporais, que fizeram com que as práticas corporais fossem sistematizadas, codificadas e que tivessem sido transmitidas de geração para geração, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar com as práticas corporais, principalmente no SUS, com um grau de significação forte para os usuários que estão sob nossos cuidados. Né? Então, só para... Vocês são os livros, quem quiser discutir um pouco mais, entender um pouco mais do processo do Agita São Paulo, essa relação com a atividade física aí nesse livro aí. Os outros, esse aqui acho que é um pouco mais conhecido de vocês, né? É uma coletânea de textos que procura fazer essa relação de educação física e saúde coletiva. Esse aí eu acho que é menos conhecido, porque não saiu pela URGS, que é uma editora menor. Ele é uma sequência do outro, só que mais centrada na questão do lazer. E era isso, eu acho. É isso aí. Muito obrigado.